pouquinho sobre o que a gente poderia fazer com a proposta da terapia floral para as pessoas que têm disbiose, né? A disbiose intestinal. Eu queria dar uma conversadinha com vocês sobre isso pelo seguinte. Existem estudos cada vez mais enfáticos, importantes em cima dessa parte da disbiose, mostrando, por exemplo, a repercussão de uma alteração do intestino em várias áreas do nosso organismo, principalmente em duas, que é a pele e o cérebro. E a imunidade, né? Que as pessoas não lembram de citar, mas, na verdade, a nossa primeira barreira imunológica é o intestino. E a gente tem que lembrar disso agora na pandemia, né? As pessoas têm que começar a se dar conta de que faz parte do cuidado da imunidade geral também, né, cuidar da parede do intestino, né? Eu acho que aqui todo mundo concorda comigo. Então, uma das formas da parede do intestino e daí cuidar desse microbioma que é tão importante, que é, na verdade, o maior microbioma que nós temos é o intestinal, mesmo a pele sendo o nosso maior órgão, né? E tendo um microbioma na nossa pele, nas mucosas, ainda o intestinal é maior. Então, como é que a gente vai fazer isso de uma forma associada, integrada com os nossos florais, né? Então, os florais quânticos, eles servem como informação celular e eles servem como modulação energética. É aí que os florais são tão maravilhosos para o microbioma intestinal. Então, nós temos o microbioma recebendo uma informação benéfica, nós podemos modular energeticamente todo o aparelho digestório, entrando, então, em coerência, em congruência e coerência com esse microbioma. E é isso que a gente tem de respostas maravilhosas na disbiose. Eu gostaria ainda de lembrar que a própria disbiose, ela pode ser causada por várias situações, né? O que eu acho que também todo mundo lembra disso, mas eu gosto de citar algumas que são muito importantes. Então, a dieta acidificante, que todo mundo sabe, o refrigerante, é parte dessa dieta acidificante que é tão comum hoje em dia, já é básico, né? Mas talvez algo que a gente não fique perguntando muito para o paciente e deveríamos perguntar é assim, ó, quanto tempo de antibiótico esse paciente usou na vida dele? De anti-inflamatório, de medicamentos que possam ter uma ação na modificação da microbiota, do microbioma. A gente não lembra de perguntar isso, e isso é fundamental. Por exemplo, existem estudos mostrando que uma semana de antibiótico, né, que durante uma semana tomou antibiótico, essa pessoa pode ficar até 2 anos com alteração do microbioma. Pode levar 2 anos para recuperar esse microbioma. Uma semana. Outra informação muito importante, que cada vez está sendo mais estudada, é a relação de pessoas que tomam antibiótico e anti-inflamatório ao longo dos próximos anos, tá? Que começou o estudo com 6 meses, foi um ano, agora já está em 2 anos ou 3 anos, e o que pode acontecer se essa pessoa não teve o cuidado de proteger o seu microbioma. E eles estão vendo assim, ó, por exemplo, obesidade, então desencadeia obesidade, desencadeia alterações emocionais, que é muito comum. Então, inclusive, existe uma pesquisa interessante, tem até um médico brasileiro, não, ele não é médico, ele é biólogo, um biólogo brasileiro que trabalha no Instituto Butantan. Ele colaborou com um artigo que eu li até alguns anos atrás,
E ele tem uma frase dele, que eu até botei num slide uma vez, ele diz assim, ó, que a partir daqueles estudos todos, né, chegou à conclusão que talvez, ele bota assim, mas a gente sabe que é verdade, né, que talvez a modificação do paladar e da vontade de comer alimentos é muito mais ligada com o tipo de alteração da microbiota do que realmente algo que venha da pessoa. Dizendo assim, ó, que a informação que o microbioma dá para o paladar, que é, na verdade, um sentido, né? É um dos nossos sentidos, visão, paladar, olfato. Então, o paladar é um sentido, ele vai receber informação do microbioma e pode ser modificado em função da informação. Gente, isso é muito importante. E é algo que a gente nem leva muito em consideração. Quando a gente fala em microbioma, microbiota, desbiose, a gente só fica pensando em lactobacilo, bifidobactério, sei lá o quê. Na verdade, a repercussão ela é muito maior, que talvez até a gente já tenha alcançado, e a parte metabólica também do microbioma. O quanto que o microbioma tem influência no metabolismo, também está muito estudado, e eu acho que isso a maioria das pessoas já tem essa noção, né? Pelo menos quem trabalha com isso, como da área da saúde e mais da área da nutrição. Então, olha só, importantíssimo a gente se preocupar com metabolicamente essa pessoa está desenvolvendo uma síndrome metabólica, né, um pré-diabetes, alguma coisa desse lado, obrigatoriamente nós temos que pensar que o microbioma está desregulado. Essa pessoa está com sobrepeso, obesidade, obrigatoriamente esse microbioma está desregulado. Especialmente se a gente simplificar o nosso microbioma. Por que isso? Porque existem lá mais de 2.000 espécies de micro-organismos que são praticamente benéficos. Nós vamos ter sempre os maléficos misturados neles, que conseguem se produzir em grande quantidade em função desse microbioma estar funcionando. Então, a função, né, do microbioma... Isso. A função do microbioma também é não apenas de defesa, não apenas a parte biológica, como eu falei, também não é só a questão de ajudar a fabricar vitaminas, né, que é uma coisa importante que a gente faz, pensando aqui principalmente na B12, né? Complexo B, especialmente a B12, mas também a gente tem que se preocupar com essa parte metabólica e com as duas grandes famílias, né? Então, nós temos os firmicutes e os bacteroidetes. São duas grandes famílias que têm centenas de espécies, né, dentro de cada família. Mas para a gente simplificar isso, eu acho que eu gosto sempre de simplificar para ficar mais didático, os firmicutes são os lactobacilos, são os ácidos. E os outros são os bacteroidetes, a gente considera os bifidum como os top deles. Tem outros. Mas, para simplificar, a gente tem esses dois. Se a gente favorecer, isso aqui é uma dica muito legal, que eu acho que talvez assim tenha que ficar muito claro para nós em termos de o que fazer com o paciente. Se nós favorecermos de uma forma, eu acho que está com uma cacofonia aí, vamos ver se tem alguém de... Vamos ver se melhora. Então, se nós favorecermos em termos nutricionais para o microbioma, tá? Então, é dar comidinha para. Se nós dermos a comida certa para manutenção dos bacteroidetes, que são a quantidade menor, mas a mais importante em termos metabólicos,
nós podemos, com isso, só com isso, tá? Nós podemos modificar ao longo do tempo e equilibrar o microbioma. Isso já tem também bastante casos, bastante coisa estudada. Como que a gente pode fazer isso, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A coisa mais importante é as fibras solúveis, porque a fibra solúvel é a comidinha mais importante para o Bacteroidetes, certo? Então, importantíssimo isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não consigo. Eu queria ver se eu conseguia ter algum lugar que eu possa mutar todo mundo ao mesmo tempo. Deve ter, eu que não sei. Bom, então, voltando à nossa ideia aqui. Então, uma coisa bem pontual e que funciona e que é simples de fazer é favorecer com a fibra solúvel. Ora, quanto de fibra que a gente deve comer? Tem um consenso que seriam 30 gramas por dia entre solúvel e insolúvel, e a gente sabe que ninguém come isso, né? Não dá, por mais que a gente gostaria. Então, o ideal vai ser com que a gente consiga pôr um pouco mais de fibra, né, na alimentação de uma forma nutracêutica, ou seja, empacotadinho, fácil de engolir, como a gente diz. A fibra solúvel mais interessante para melhorar, então, para harmonizar em termos nutritivos a questão do microbioma, né, e manutenção e recuperação, que seria o caso na disbiose, teria que recuperar. A fibra mais interessante é a inulina, porque a inulina também já se sabe que consegue estimular a fabricação de interleucinas, especialmente a interleucina 17 e a 24, que são ligadas tanto a câncer do intestino, quanto às inflamações da parede do intestino, do leaky gut, que é a permeabilidade intestinal aumentada. Portanto, uma das coisas que a gente deveria se preocupar em termos dietéticos e em termos nutracêuticos, né? Nutracêutico pensando em ser o princípio ativo ou a substância bioativa do alimento em forma de cápsula, pó ou uma forma que fosse medicamentosa, vamos dizer assim, né? Pensando no nutracêutico desta forma. Então, nesses casos, a proposta é a gente usar a inulina, e essa inulina, em termos de tudo que tem no mercado, que tem várias no mercado, eu pessoalmente recomendo a da Catalmedic, tá? A Catalmedic é uma indústria farmacêutica que produz especialmente, né, ela tem duas linhas de produção, mas a principal linha de produção é nutracêutico, são complementos alimentares, que são vitaminas, minerais, aminoácidos e a inulina, porque eles têm uma característica diferenciada de todos os outros no mercado. Toda a matéria-prima, deixa eu explicar assim que fica mais fácil. Toda matéria-prima que chega nessa indústria, ela passa por um processo de energização. Ele é um processo que faz uma amplitude de onda, que não tem nada a ver com a mesma tecnologia dos florais quânticos, ok? Então, uma coisa é floral quântico e outra coisa bem diferente vai ser essa proposta. Mas a importância maior dessa proposta é que faz um aumento de vibração. Isso passa a matéria-prima, ela vai ser guardada e cada vez que eles produzem alguma coisa, eles pegam esta matéria-prima. Por isso que isso não está na bula e nem pode, porque se botar na bula, Deus o livre, né? A Anvisa vai ficar louca porque não sabe o que está acontecendo, o que não sei o quê, e a gente nem pensa em nada disso. O que nós queremos é uma qualidade de matéria-prima. É isso que a gente quer. Se a gente sabe que
tudo que for matéria é uma energia condensada. Se a gente ampliar essa vibração, mantendo a mesma frequência, a gente tem uma matéria-prima de melhor qualidade. É simples, gente. É simples mesmo, mas faz toda a diferença a longo prazo. Então, eu vou chamar a inulina deles de Inulina Power, tá bom? O nome do produto é Inulivita. E é a única inulina em cápsula que eu conheço. Eu não sei se existe outra em cápsula. Conheço várias em pó. Em cápsula. Bom, aí vão me dizer assim, mas Rosângela, como é que vai se tomar 5, 6 ou 8 gramas de inulina em cápsula por dia? Isso vai ser 14, 16 cápsulas. Calma. Tem uma coisa importante. Esta inulina tem a característica de ter uma ampliação de onda. Então, tá? Deixa eu ver se eu consigo mutar todo mundo aqui de novo. Tá. Então, a inulina deles, a gente pode tomar 2 cápsulas, que vai dar em torno de 1 grama, tá? Dá quase 1 grama. Então, presta atenção, anotem aí. 2 cápsulas de Inulivita por refeição, fica fácil de tomar. E 2 antes de dormir, se eu quiser aumentar mais ainda esse bolo alimentar, favorecer ainda mais. E as pessoas que têm problemas de intestino um pouco mais preguiçoso, eu ainda posso tomar 2 antes de dormir. Mas dá para manutenção, para o geral, para aquilo que a gente quer, fazer 2 cápsulas por refeição. Dá 6 cápsulas por dia, são só 3 gramas, mas são 3 gramas power, com energia. E isso faz toda a diferença para o microbioma. Se eu preciso de uma concentração maior, uma pessoa que está com dificuldade de comer fibras, eu posso tomar até 4 por refeição, até 3, 4. Então, o máximo que eu chego nos meus pacientes é 3 por refeição, que dá 9, tá? Dá 9 cápsulas por dia. Mas o frasco vem com 240 cápsulas. Então, ele dá muito mais que 1 mês sempre. Geralmente dá 2, 3 meses, porque vai tomar 6 por dia, né? Então, basicamente, é uma forma de manutenção. E quando eu quero recuperar esse microbioma, num sentido em que eu tenho uma questão metabólica ou realmente uma disbiose importante, aí eu aumento para 3 cápsulas por refeição, certo? E a manutenção básica é no mínimo 4 por dia, no mínimo 1 grama por almoço e 1 grama por jantar. Agora vamos fazer uma outra consideração aqui no microbioma que é fundamental, e veja que eu não falei em lactobacilo, bifidobacterium de reposição, tá? E não vou falar, já vou dizer por quê. Mas a segunda coisa importante vai ser a clorela. E a melhor clorela, na minha opinião, que estudo muito clorela, é a Kenbi, tá? A Kenbi clorela. Tem outras clorelas de qualidade no Brasil? Tem. A melhor é a Kenbi, em termos de tecnologia de quebra de membrana. Mas tem outras também. Então, aqui a gente não está dizendo que só serve a Kenbi. Eu só estou dizendo que é a minha favorita, né? E uma coisa que eu prezo é dar nome e sobrenome, como eu digo, para tudo que eu realmente uso, aquilo que eu tenho experiência. Então, é nome e sobrenome. Então, vamos lá. Kenbi clorela, nós temos, então, 1 grama em 5 comprimidinhos. Isso é uma alimentação, é um alimento, tá? Que é clorela. Então, é um complemento alimentar de qualidade, não é nutracêutico, tá? O nutracêutico é lá o da Inulivita. A clorela é um alimento. Agora, vamos lá. Se eu tomar, né, que é como eu acho mais lógico, tá? Se tomar diariamente 5 comprimidinhos no almoço e 5 no jantar, ou 5 de manhã no café da manhã, 5 no jantar, se almoça fora de casa,
Ou também pode tomar tudo junto, 10 comprimidinhos, uma única vez, que pode ser em jejum de manhã ou não, ou depois do café, ou com aquele suco verde de manhã, que as pessoas gostam de fazer o tal do suco verde. O suco verde, a vantagem do suco verde é que faz a pessoa tomar, né, um suco que tenha vegetais dentro, né? Agora, para você conseguir que o suco verde tenha grande quantidade de clorofila, ele vai ter que ser prensado a frio ou feito num daqueles liquidificador profissional, como dizem, né? Porque precisa de mais de 1000 rotações por segundo para conseguir quebrar a ponto de tirar a clorofila. Então, lembrando disso, a gente deixa fazer o suco do jeito que é como eu converso com os meus pacientes. Ah, tá, eu boto isso, boto aquilo, eles botam trocentas coisas no suco, seguem um ou outro, né? Ou seguem a internet, ou sei lá o quê. E o que eu digo sempre é assim, ó, você tome o suco verde, mas engula 10 comprimidinhos de clorela junto. Pronto. 2 gramas de fibra, 2 gramas de growth factor de clorela com A, e ainda, que é a grande vantagem, é o alimento mais alcalinizante que existe, para a parede do intestino principalmente. Sendo que ela também, essa clorela da Kenbi, também faz uma situação fantástica. É essa que vai ajudar a detoxificar os metais pesados, tanto da parede do intestino, então, esse acúmulo de metais pesados que chega na parede do intestino, em função, principalmente, em função da contaminação, né, da água e da contaminação alimentar, isso tudo a clorela leva embora, mas também a intoxicação do fígado. Então, a clorela também consegue detoxificar metais pesados do fígado. Isso é maravilhoso, maravilhoso, tá? Então, veja bem, o que nós estamos aqui propondo? Que se cuide com as fibras para melhorar a manutenção do microbioma e, ao mesmo tempo, vocês têm outros benefícios, como diminuir a inflamação, melhorar a permeabilidade. Agora vamos falar, então, só mais uma coisa. Já que eu falei de quembiclorela e de inulivita, vocês vão anotar aí. Existe algo que eu faço e que tem um resultado fantástico, tá, gente? Eu posso, né, nós podemos orientar os nossos pacientes a utilizar 4 cápsulas, pode ser 3 a 4, tá? Vai depender do caso, mas eu geralmente começo com 4, depois até diminuo se dependendo do que acontece. Mas eu dou 4 cápsulas de inulivita e 5 comprimidinhos de clorela, de quembiclorela. Lembra que tem 200 miligramas em cada um, é 1 grama. Então, eu vou ter 2 gramas, ó, 2 e 2, 4 cápsulas de inulivita, 2 gramas de fibra. Mais 5 comprimidinhos, mais 1 grama. Então, eu fico com 3 gramas de fibra, tá? Fibra solúvel. Eu vou ficar com 3 gramas de fibra e um copo de 250 a 300 ml de água. E eu peço para os pacientes tomarem, em vez de tomar junto com o alimento, eu peço que tome 15 a 20 minutos antes do alimento, antes do almoço e antes do jantar. E isso me dá um segundo benefício, melhora aumenta a saciedade. A pessoa diminui a vontade de comer e principalmente a quantidade de comida na próxima refeição. E mais, também aumenta a quantidade de fibra, porque eu vou já ter 3 gramas de fibra lá dentro do estômago e do intestino quando come. E isso também diminui o índice glicêmico desta refeição. Então, prestem atenção que eu estou dando uma dica maravilhosa para vocês, que eu tenho usado há muitos anos, funciona
E mais, ajuda demais essa questão intestinal. E a gente pode fazer isso como rotina, é simples, é natural e as pessoas se adaptam muito bem. Então, de 250 a 300 ml de água, essa água pode ser e deve ser uma água de qualidade. Aí a gente dá 5 comprimidinhos de clorela e 4 cápsulas de inulivita. 15 a 20 minutos antes do almoço, 15 a 20 minutos antes do jantar. E isso faz por longo prazo. Eu tenho pacientes que depois que emagreceram, elas mantêm o peso fazendo isso. Então, resolvida essa questão, como que a gente vai fazer para recuperar o microbioma? E a gente tem aí inúmeros tipos de produto que são, na verdade, ou até manipulados, né? Que são, na verdade, micro-organismos, né? Micro-organismos que vão estar desde liofilizados ou não, né? Tem os mamos aí também. Então, tem vários que você pode fazer uma espécie de conjunto e esse conjunto vai acabar levando para esse microbioma um pouco de micro-organismos que podem ajudar a recompor a microbiota. Então, vamos lá, o que eu faço, tá? O que eu acredito. O que a gente vê, o que a gente lê e o que a gente vê, na verdade, é que o uso dos micro-organismos, ele é um uso muito temporário. Por quê? Porque a gente vê que não há implantação mesmo desses micro-organismos. Eles trabalham dentro da microbiota enquanto estão por ali. E depois eles vão embora, eles não implantam. O que realmente faz a implantação é a nutrição da microbiota. Então, por isso que eu insisto aqui com as fibras e com a ideia da alcalinização. Se a gente alcalinizar esse intestino, a gente melhora a condição do pH do intestino, a gente melhora a condição da microbiota. E aí tem uma coisa muito interessante, que a microbiota, né, o microbioma, ele se recompõe se ele tiver condições de ecossistema. A gente não tem que ficar preocupado, será que vai ter o bifidobacterium lá, se vai ter aquele outro, todos esses nomes aí. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é, tem condições desse microbioma se recompor ou não? Simples assim, gente. Então, é óbvio que cada um de vocês pode ter a sua receita própria, mandar fazer, comprar pronto, os lactobacilos, os bifidobacterium ou os outros todos, né, os Saccharomyces, se for necessário, tudo bem. Vocês podem continuar usando, devem usar de acordo com o que cada um sabe. Mas não vai ser isto que vai garantir a melhora desse paciente. A melhora do paciente vai ser a condição do ecossistema. E aí entra a nutrição. Por isso que eu comecei com a nutrição da microbiota, que é isso que a gente tem que fazer de base, com a dieta, que é a base, e agora eu vou dar os florais, porque com os florais vocês vão ter a informação desse processo. E aí vocês vão ter uma rápida mudança e vão melhorar o ecossistema. E a gente melhora tudo quando faz isso, certo? Então, anotem aí. Então, primeiro foi a dieta, segundo, as fibras, tá? Vamos botar assim. E terceiro, aí vocês ficam, cada um de vocês vai usar a misturinha que quiser de probióticos, tá? Então, pré-biótico, probiótico, pronto, acabou. Agora, informação, vamos lá. Existe na possibilidade, né, na proposta que a gente tem a possibilidade de regular pH informacionalmente, tá? E isso se chama Asianon, ok? Eu só vou dar uma palavrinha aqui, né? A gente já está com bastante gente na sala. Se alguém quiser me fazer uma pergunta,
enquanto eu estou falando, não tem problema, vocês podem botar pergunta no chat, tá bom? Eu abri o chat, não sei se vocês estão vendo aí. Aí, tá, eu abri o chat, né? Tá, e aí, então, alguém está me perguntando aqui, de zeolita, é isso? É. Seria boa para quelar metais pesados. Sim, uma das coisas que a gente conhece, né, que pode ajudar é a zeolita. Eu, pessoalmente, não tenho experiência, tá? Já li sobre isso e não tenho experiência. Porque o que eu faço já funciona, né? Então, eu não fico mudando para outras coisas, certo? Mas nós podemos, tá? Usar dentro do que vocês conhecem, certo? O que mais eu vejo de resultado para metal pesado, que seja assim, um detox de metal pesado, é a associação da quembiclorela ou da clorela com o quelanthus, tá? Que é um floral quântico que chacoalha as células e joga metal pesado para fora, e a gente tem resultados fantásticos a longo prazo, que é para fazer uma retirada gradual, sem criar aquela síndrome do detox, tá bom? Então, o quelanthus associado à quembiclorela funciona muito bem. Claro que eu vou ter que fazer uma estruturação de reposição mineral, porque toda vez que sai o metal pesado de dentro da célula, esse metal estava ocupando o lugar de um mineral bom. Então, eu preciso ter o mineral bom para ele entrar dentro da célula, para não voltar a se intoxicar de metal pesado, certo? Então, eu pessoalmente prefiro usar o Totalis, que dos multivitamínicos do mercado, o Totalis é o mais completo, ele também é energizado, porque ele também é da Catal Medic, e ele tem de tudo um pouquinho dentro de uma proposta de complemento alimentar de uso livre, ou seja, não incomoda, não é ortomolecular, não vai atrapalhar a prescrição de ninguém, e a gente tem uma pitada de cada coisa dentro de uma forma que o organismo aproveite bem, tá? Então, eu uso quelanthus com Totalis, uso a quembiclorela, tenho grandes resultados, inclusive de metais tipo alumínio, mercúrio, chumbo, que são coisas bem pesadas que tem tanto, certo? Bom, continuando aqui, se eu posso disponibilizar o do antibiótico e o microbioma. Ah, sim, eu vou procurar onde é que ele está e eu mando sim para vocês, com certeza. Com certeza. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Boa tarde. A zeolita a gente já falou. A disponibilização também. Acho que eu voltei para trás em vez de subir, eu desci. É isso mesmo, né, gente? Responde tudo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode botar no chat. Quando eu terminar o que eu quero falar para vocês, eu vou abrir os microfones e aí vocês vão poder conversar comigo, tá? Então, só para a gente mostrar um pouco mais daquilo que a gente faz, certo? Nós vamos, então, dentro dos florais quânticos, nós vamos utilizar azianon, que é o que vai modular o pH. Isso é fundamental para o microbioma. Fundamental, tá? O produto se chama Azianon e eu vou pedir para alguém que conheça o produto bem aí, escreva no chat para o pessoal ver o nome, tá? Que eu acabei não montando slides, eu tenho vários slides, mas achei melhor que uma conversa ia ficar mais legal. Então, o Azianon, ele é uma espécie de um xaropinho, tá? De 200 ml. Como que a gente está fazendo? Nós podemos utilizar em torno de 5 ml 3 vezes ao dia, por exemplo, e a gente vai modular a informação para o pH. Isso vai deixar o esôfago vai ficar neutro, o estômago vai ter a sua acidez correta, fundamental inclusive, e o intestino também vai ficar
com a parede vai ficar alcalinizada, porque é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter neutro, ácido e alcalino. É assim. O Azianon faz isso. Inclusive, ele é muito bom para a gente conseguir fazer o paciente desmamar, né? Sair do uso abusivo dos produtos que inibem a bomba de próton, né? Que seria o prazol da vida, como a gente chama, né? Os prazóis. Ou os derivados dos prazóis mais modernos, mais caros. Mas são tudo a mesma coisa nesse sentido, certo? Então, o Azianon, a gente usa 5 ml 3 vezes ao dia em média. Por que em média? Porque, presta atenção, se a pessoa tiver refluxo, é muito importante que ela tome a dose de 5 ml, que pode ser diluída num pouquinho de água, beber devagarinho, bochechando antes de dormir, ou toma direto puro antes de dormir. Eu prefiro tomar com água, eu gosto mais, antes de dormir. E durante o dia, nós podemos fazer o esquema Plus, que foi um esquema que a gente chama de método Plus, que, aliás, é um método que nós temos usado. Por um tempo, os nossos pacientes acabavam fazendo até sem a gente falar. E a gente não tinha uma explicação assim, bom, mas será que funciona tão bem quanto botar embaixo da língua? Ou, no caso do Azianon, né, só um pouquinho de água e beber devagarinho? E nós temos a felicidade de dizer para vocês hoje que houve um trabalho feito, uma dissertação de mestrado na área odontológica, mas foi feito dentro da USP, no biotério da USP, e que nos deu a segurança, porque eles pegaram os ratos e então metade dos ratos era controle, tomou água pura, e metade dos ratos tomou água com quânticos, com os florais, porque não tinha como ficar pingando na boca do rato, e eles queriam ver se floral ajudava o rato a criar osso, né? Fizeram uma cirurgia no rato, tiraram um pedacinho do osso e ver se conseguia recuperar o osso, porque é um grande problema nos implantes, é a questão do osso. Então, o que eles descobriram? Primeiro que floral aumenta osso, né? Isso já foi fantástico, a gente já tinha essa experiência clínica, agora a gente tem um trabalho feito em laboratório de uma universidade considerada a melhor do mundo, né? A USP, na área de odontologia, considerada a melhor do mundo. Ela é 7 pontos acima da Harvard. Então, a gente deveria até falar mais sobre isso, né? A gente tem mania de falar mal do brasileiro, né? Olha aí, nós temos coisas muito boas. Então, no caso, nós temos hoje a certeza que se botar tudo na água, funciona, desde que beba devagar. Então, olha só, eu aqui, por exemplo, né? Eu faço de manhã, são 600 ml, eu boto aqui, eu tenho praticamente aqui eu tenho uns 12 florais, porque eu uso 25 por dia, mas eu tenho uma parte em gel que eu não abro mão, porque eu adoro me esfregar os gels. E aqui eu tenho em gotas, tá? E aqui dá para pôr o Azianon se quiser, dá para pôr o Midrix também, que é o da imunidade de doença grave, que vem que nem o Azianon, uma suspensão, tá? A gente põe quanto? Né? Aqui está me perguntando quanto que é de quelanthus. Quelanthus, se for gel, uma gota do tamanho de uma ervilha, pode esfregar em qualquer lugar, nos pulsos, na planta do pé, na volta do umbigo, no chakra do coração, aqui atrás, né? Bom, eu gosto de pegar nos pulsos, aqui em Curitiba é frio, então se a gente fica mandando botar em lugar, né, que tem que abrir a roupa, o pessoal nem faz. Então, pulso é bom, pescoço é bom, né? Então, esfrega contando até 30 gotinhas, 2 vezes ao dia, é suficiente desde que faça no mínimo 6 meses, tá? O quelanthus. Pode ser usado em gotas na boca, a gente pode pôr direto embaixo da língua, pode pôr numa tampinha, numa colherinha, ou pode usar na água, que nem eu mostrei para vocês aqui. Quanto de gotas? Se for usar 2 vezes ao dia, é de 10 a 15 gotas, e é como eu uso o quelanthus. 2 vezes ao dia é suficiente, e a gente tem feito desta forma, de 10 a 15 gotas, ou bota tudo na água, tá? Se botar na água, quanto que bota? Se eu for usar
se eu for usar na água, dessa forma, que seria por dose, 3 vezes ao dia, por exemplo, 4 vezes ao dia, eu vou fazer a dose pela vez, né? Eu vou usar, então, 10 gotas na água de manhã, 10 gotas na água à noite, por quelantos. Chacoalha bem, bebe devagar, né? Pega um gole, bochecha, engole, outro gole, até que termine em meio copo de água, um pouco menos que meio copo de água. Dá para pôr vários florais. Essa é uma forma interessante, a forma que eu mando geralmente as pessoas que acham que o floral é muito adocicado, porque ele é feito de glicerina que é rastreável, de alta qualidade, purificada, e é de palme palmiste, tá? Então, é uma glicerina muito especial, mas ela tem um sabor adocicado sem ter absolutamente nada de açúcar nela, né? Então, quando acham que o sabor é adocicado, eu digo para botar na água. Toma dose por dose. Quando é idoso também, que é mais difícil fazer beber, lembrar de beber, não gosta de beber água, também faz as doses. Ou criança também. Agora, quando é a gente, né, que é consciente, sabe que deve fazer e tudo, dá para fazer ou assim, como eu fiz, ou bota numa garrafinha e vai bebendo durante o dia. Bochecha, engole, passa o dia inteiro bebendo aquilo. Pode fazer em 2 vezes, como é o caso que geralmente eu faço. Eu faço de manhã até de tarde, e depois de tarde eu faço outra até a hora de dormir, tá? Ou faz uma vez só para o dia inteiro. Então, método plus é assim que faz, dá para usar o quelanthus, dá para usar qualquer um. Bom, como que eu uso os outros? Se for 3 vezes ao dia, é de 7 a 10 gotas. Se for 4 vezes ao dia, é de 6 a 7 gotas. Se for 6 vezes ao dia, 5 gotas. 5 gotas é o mínimo por dose, tá bom? Se eu for fazer para o dia inteiro, eu boto geralmente 21 gotas. 21 gotas para um dia inteiro. Se eu for fazer meio a meio, eu boto 10 e 10, por exemplo, tá? É o jeito de fazer, tá bom? Dá para fazer desse jeito todo, como eu estou dizendo. Agora a Solange está me perguntando, que bom, prazer conhecê-la, que bom, fico feliz em conhecer todos vocês de alguma forma, né? Onde é que tem esses florais? Aqui é onde vocês estão, na Bien Nutrir, quer dizer, o evento da Bien Nutrir, né? A Bien Nutrir tem os florais, tá, gente? Aqui convidou vocês, eles têm os florais e eles têm os produtos da Catal Medic, que eu falei, e provavelmente também tem a clorela, que isso eu não sei se tem, não perguntei, mas deve ter, se não tem, eles devem ter alguma coisa no local. Bom, que mais? Eu acho que em termos de dose ficou claro. Se for usar em gel mais vezes ao dia, é sempre uma gotinha. Uma gota do gel no tamanho de uma ervilha, mais ou menos, tá? Isso dá para usar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, toda hora, de meia hora, de hora em hora. Se for uma coisa aguda, né? A gente tem aí casos. Eu tô muito feliz porque ontem eu ainda recebi. Ontem não, antes de ontem, faz 2 dias, eu recebi uma mensagem de um médico do interior da Bahia, que ele disse que ele está com 12 casos de Covid, que ele tratou, graves, que já recuperaram totalmente sem precisar de intubação. Olha que maravilha. Nós temos também, hoje de manhã, de Brasília, uma terapeuta já mandou me dizer também, falou comigo, dizendo que a gente já tem também, ela tem, agora não me lembro quantos que ela falou, mas mais de 9. Acho que ela falou assim, eu tenho mais de 9 casos tratados com os quânticos, que ajudou muito na questão da pandemia. Então, aqui o pessoal me falando, se tiver refluxo, como é que faz ao longo do dia? Então, o Azianon a gente pode usar para refluxo uma dose de 5 ml antes de dormir e bota 10 ml num copo, numa garrafa assim, que vai tomar durante o dia de golinho em golinho.
desde a hora que acorda, ou logo depois do café da manhã, até a hora do jantar. Vai tomar essa água. E antes de dormir, vai tomar 5 ml no refluxo, certo? Então, 10 ml em 500 ml ou 1 litro de água, depende de quanto que essa pessoa vai tomar durante o dia, e depois mais 5 ml antes de dormir. Isso, enquanto está ainda tomando os prazóis, a pessoa já começa a tomar. Não pode tirar o prazol de uma hora para outra. Tem que tirar bem devagarinho. A gente vai tirando durante uns 3 meses, leva para a gente tirar totalmente. Porque lembre que cada vez que toma, aquela célula que estava se reproduzindo naquele momento no estômago, ela é irreversivelmente bloqueada para produzir o ácido. Mas a outra que conseguiu, conseguiu se reproduzir, né, sem o bloqueio, ela vai produzir ácido. Se você tirar tudo de uma vez, você vai ter uma concentração grande de ácido e não vai dar conta de fazer com que haja a reprogramação da defesa da parede do estômago. Porque a parede do estômago ela precisa criar uma defesa que é um mucoprotetor que não queima a parede do estômago enquanto o estômago produz o ácido. Como quando toma esses remédios não tem ácido, então óbvio que esse estômago não produz defesa, pois nosso organismo é muito inteligente. Para que vai gastar energia e matéria-prima para fabricar algo que não está usando, não precisa? Entendeu? Então, se tiver tomando os prazóis, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que fazer a informação primeiro, que não é só o azianol, certo? Essa recomendação pode ser também seguida na gastrite? Sim, sim. Tudo isso na gastrite também, tá? Que a gente vai ter que refazer toda a mucosa, refazer a parede, é bem assim. Então, vamos lá. No caso, então, de refluxo, ou no caso da gastrite, que é o mesmo tratamento, a gente vai usar o azianon, que eu já falei, a gente vai usar o digeril, tá? Eu vou escrever aqui já, que é para vocês saberem o que eu estou falando. Tá lá no nosso chat. O digeril, ele tem uma característica de ajudar a modular toda a parte de formação, vamos dizer assim, do aparelho digestório, e, ao mesmo tempo, ele também ajuda a produção das enzimas digestivas. Então, o digeril, ele ajuda na digestão, o que ajuda muito essa microbiota, tá? Então, a gente vai usar o digeril, que são gotas, esse não tem gel, e a gente pode usar esse digeril de 7 a 10 gotas 3 vezes ao dia ou na água, como a gente falou. Do mesmo jeitinho, 10 gotas em 2 vezes, se for fazer 2 frascos por dia. Se for fazer por dose, é 7 gotas em cada meio copo d'água, que é de manhã, no meio da tarde, ou antes do jantar, ou logo depois do almoço, e antes de dormir. Ou logo antes de cada refeição, 3 vezes ao dia. Tranquilo, funciona assim também bem. Tá bom? Muito bem. O digeril, ele ajuda também naquelas situações de desconforto, como aquelas pessoas que ficam, por exemplo, se queixando de estufamento, empachamento, esse tipo. Bem interessante nesse sentido, o digeril, tá bom? Que mais? Vamos lá. Nós também temos a possibilidade de utilizar o digeris, tá? Eu vou escrever aqui também, ó, digeris. Bom, o digeris, ele é... Ups, saiu com Z. Digeris, é com S. O digeris, ele tem gel e tem gotas. E a grande vantagem do digeris
é que você pode utilizar ele em gel e esfregar na boca do estômago mesmo. Tem aquela pessoa que está ruim, ela passa assim, ela já sente um alívio. É bom até nos nenês, quando os nenês têm problema de intestino e de estômago. A gente massageia a barriguinha do neném. Dá para botar na palma na planta do pé, como eu falei, dá para esfregar aqui, dá para esfregar aqui, né, como eu falei. Então, dá para usar o Digeris em gel, Digeril e Azianon líquido, e vocês têm o trio que vai recompor informacionalmente e energeticamente toda a parte digestória. Maravilhoso. E aí vocês também melhoram a desbiose de uma outra forma. Vocês deram a informação, aí deram lá a comidinha, né, que é a fibra, e vocês também podem utilizar as fórmulas de vocês com os probióticos. E aí vocês têm o básico, que tem grande resultado, porque isso que importa. Importa que a gente tenha resultados, ok? Muito bem. Que mais? Vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, tá? Dentro dessa proposta de aparelho digestório, né? Nós temos ainda a informação, anotem aí, de algumas coisas que podem ajudar muito. Por exemplo, tá? Copivital. Vou botar aqui. Copivital. Copivital é um floral quântico que faz a informação da recuperação de todas as mucosas. Olha a informação que eu estou dando para vocês, maravilhosa. O Copivital regenera mucosas, inclusive, principalmente, a mucosa do aparelho digestório. Então, já pensaram aqui, né? Já funcionou os links aí, né? Eu posso usar para recuperar a gastrite, a duodenite, eu posso usar para recuperar, por exemplo, uma cirurgia, né? Que ter cirurgia, eu preciso que essa mucosa recupere rápido, de uma forma saudável. Nós podemos utilizar no caso da esofagite, especialmente essas mais graves, né? A gente vai usar o Azianon, o Digeris e o Copivital para recuperar. Mas o Copivital também é importante porque ele vai ajudar vocês na parte imunológica. Então, ele também faz a informação, aquela energização que a gente precisa para a imunidade. Então, o Copivital é um produto que a gente tem que conhecer e usar adequadamente, tá bom? Terceiro, não, acho que já é o quarto ou quinto. Bom, vamos lá. Nós também temos a informação do glutac. Glutamina. Glutac é informação, não entra naquela regra da glutamina lá, se tomar muito, se tomar pouco, tá? Ele é informação. E quando a gente tem a informação da glutamina, lembrem que a glutamina é responsável pela nutrição da parede do intestino, do enterócito. Então, quando nós precisamos realmente que essa parede se regule, recomponha, a gente pode utilizar o glutac como informação e a gente vai ter grandes melhoras também. O glutac também vai ajudar na questão do aminoácido, da absorção, da utilização da glutamina em todo o organismo, porque ele é energético. Então, ele também vai ajudar, por exemplo, a fazer ácido glutâmico, a fazer GABA, entenderam? E aí a gente também pode ajudar nesse sentido. Olha que interessante, né? Que a gente pode utilizar os florais dessa forma. Muito bem. Eu falei, então, do Digeris, do Digeril, do Azianon, do Copivital e do Glutac. São 5 florais que têm tudo a ver com o que a gente estava discutindo, que é o aparelho digestório.